Gravação iniciada. Relatora, doutora Tatiana. Item 120, recorrente Fazenda. Interessado, Laticínios GG. Esse e mais um monte para baixo. Esse é o paradigma. Doutora Tatiana, a palavra. Está na pasta? Está ouvindo, doutora Tatiana? Ah, desculpa, eu estava falando sozinha, então. Está na pasta. Está na pasta. Presidente, não vai ter sustentação oral, não, né? Não vamos ter mais sustentações orais. É um recurso especial da Fazenda, tá? Contra o acórdão. Tá. Eu acho que eu... Opa, voltei. É um recurso especial da Fazenda contra o acórdão da primeira turma ordinária da terceira Câmara, né? Relativo ao conceito de insumos, né? Sobre as embalagens para transporte de produtos acabados, né? Então, por se tratar aqui de empresas de laticínio, de produtos alimentícios, eu vou passar direto ao voto, tá? Que eu estou citando o Acórdão 9303.011, 371, né? Que a gente reconhece o direito ao crédito, inclusive porque são produtos, né? São embalagens para proteção de mercadorias, né? E se trata de produtos alimentícios. Então, nessa linha, estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Doutora Tatiana, rápido e eficaz. Doutor Luiz, como vota? Parabenizando a relatora pela capacidade de síntese, acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanhe a relatora. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Semiramis. Acompanhe a relatora. Doutora Vanessa. Também acompanho a sintética relatora. Também acompanho a relatora. Parabéns pelo poder de síntese. Então, o item 120 vai ficar, por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso. Os itens 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, tem o mesmo resultado. Item 167 já foi votado. Item 168 retirado de pauta. Item 169 retirado de pauta. 168 a pedido do contribuinte, 169 a pedido do contribuinte também. 170, a doutora Tatiana. Recorrente Fazenda, interessado, Bosco do Brasil, alimentos congelados. Parece ser igual. Eu não estou conhecendo o recurso aqui, né? Mas o item é igual, né? Embalagens também. Eu vou direto ao voto, porque acho que fica mais fácil de explicar por que eu não estou conhecendo o recurso, né, da Fazenda, que suscita divergência em relação à embalagem. Dependendo da análise do recurso especial, entendo que o recurso não deve ser conhecido, que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho, né, de admissibilidade às folhas 1110 a 1116, né. O acórdão paradigma 9303 008 212 foi indicado, né,
E o acórdão recorrido, só para vocês saberem, ele traz o seguinte, que no primeiro grupo de embalagens, em resumo, o contribuinte informa que todas as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram para proteção e transporte dos insumos e dos produtos finais também, que são alimentos congelados, né? E aí na parte de embalagens, por também tratar do aproveitamento do crédito sobre dispensa com embalagens finais de alimentos, né? Então foi isso que foi considerado. E coloca que adota como fundamento o voto vencedor do ilustre ex-presidente Tuma Charles Maia, né, proferido no acórdão 9303005667, transcrito parcialmente a seguir. O acórdão paradigma, em despacho de admissibilidade do recurso especial da Fazenda, o presidente da Câmara deu seguimento parcial ao recurso somente em relação às duas matérias, né, direito ao crédito às contribuições não cumulativas, sobre gastos de indumentários e sobre embalagens para transporte, que são pallets, né? E o recurso especial do sujeito passivo, deixa eu ver. E aí traz que entendo que os produtos para movimentação de cargas, embalagens para transporte caracterizam como parte integrante do custo de armazenagem, transporte de produtos acabados. As embalagens para transporte de produtos acabados não podem ser considerados insumos. E caso apreciado, no acórdão recorrido, trata de uma empresa de alimentos congelados, as embalagens por ela utilizadas, é o que nele se diz, são aquelas embalagens finais, né, de alimentos, ou seja, aquelas para as quais não há retorno ao estabelecimento produtor, enquanto as embalagens coditas no paradigma, também uma empresa de alimentos, são conhecidos os pallets, né, de natureza, portanto, distintas daquelas. Não obstante, o relator do paradigma tem afirmado que as embalagens para transporte não podem ser consideradas insumos, o fato é que as embalagens utilizadas em ambos os acordos são absolutamente diferentes, né? E aí ele destaca que essa distinção foi pontuada no voto reproduzido no acórdão recorrido, né? Muito embora tenhamos acompanhado divergências, tivemos melhor sobre o tema e chegamos à conclusão de que em casos tais cabe sim o creditamento, porque em conformidade com o critério dos gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer para a produção de bens e serviços. Porém, afastamos o crédito naquela situação em que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plástico não descartados ao final da operação. Então, assim, o que o conselheiro Charles até colocou, né, como presidente de Câmara, que os itens são diferentes e se fossem os mesmos itens, ele mesmo, né, já teria até colocado até no acórdão paradigma de que realmente ele adotaria a mesma decisão, né? Então, por isso que aqui eu coloquei, vê-se que as embalagens que está aqui discutindo, ainda que tenham sido referenciadas como embalagens para transporte, se tratavam de embalagens para preservação do produto, e não daquelas embalagens pallets, né? Ora, as embalagens por ela utilizadas, é o que nele se disse, são aquelas que não há retorno ao estabelecimento produtor, enquanto as embalagens discutidas no paradigma, também uma empresa de alimentos, são os conhecidos pallets, de natureza, portanto, distintas daquelas. Tanto é assim que, como traz o exame feito, o acórdão recorrido trouxe em voto essa distinção com os pallets, tal como transcrito acima. Então, nesse sentido, eu não estou conhecendo do recurso especial interposto pela Fazenda, porque a princípio seria até teria entendimentos convergentes aí, se fosse o mesmo item. Luiz Eduardo. Perfeito, presidente. Nós não temos essa preocupação em ser exatamente o mesmo item, quando isso não é a razão de decidir. Mas quando isso é a razão de decidir, que é a especificidade dessa embalagem para o alimento, não dá para colocar um paradigma que fosse diferente. Se tivesse colocado um paradigma como o da Tirol, já poderia ser tratado diferente. A gente conheceria. Então, está perfeita, no meu humilde entendimento, a análise da relatora. Parabenizo e acompanho. Rodrigo Mineiro. Também acompanho a relatora pelo não conhecimento, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora.
Doutor Jorge, Acompanho a relatora. doutora Semiramis, Acompanho. doutora Vanessa, Também acompanho a relatora. também acompanha a relatora. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. Item 171 Presidente, é idêntico ao 71. até o 71 também, né? Item 171, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial da Fazenda. 172, Também é idêntico, presidente. por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial da Fazenda. 173, Somente que eu estou abrindo. Também é idêntico, presidente. por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. 174 foi retirado de pauta por solicitação do patrono. 175, retirado de pauta também. Claro, 175, ele foi colocado em abril, não foi retirado de pauta. Foi colocado em maio, não foi retirado de pauta. E quando foi recolocado agora, foi retirado de pauta. 176, doutora Érica, retirado de pauta. 177, doutora Tatiana, recorrente, Fazenda Canaã, Indústria de Laticínios. Essa pauta dessa reunião foi só indústria alimentícia, praticamente. Sim. Bom, presidente, é um recurso especial da Fazenda, né? Também, deixa eu ver somente qual que é o ponto. Isso. É um recurso especial da Fazenda contra o acórdão da primeira turma da terceira sessão, e a Fazenda, ela suscita divergência em relação às seguintes matérias, tá? Possibilidade de tomada de crédito, né, sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, né, o custo das embalagens para transporte e o valor das despesas portuárias, que é remoção e movimentação de mercadorias, né? Então, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, porque, a meu ver, houve a divergência, né? Em relação aos itens, eu acho que todo mundo já conhece o meu entendimento, mas eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda, né? A gente acabou de julgar a parte de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, então todo mundo já conhece o meu entendimento, eu entendo não somente em relação, né, ao direcionamento, não somente em relação ao conceito de insumos, mas também o inciso 9º do artigo 3º da 10.833 e artigo 5º, custo das embalagens para transporte, como se trata de alimentos, a gente acabou de julgar esse caso, né? Eu também entendo que há direito ao crédito, por ser essencial. Em relação ao valor das despesas portuárias, remoção e movimentação de mercadorias, eu também entendo que há que se considerar o crédito, né? Porque o frete, segundo o modal logístico utilizado pelo impugnante, ela é uma despesa ligada à armazenagem também, né? E seria uma continuidade, né, do frete na venda, né? Então, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, presidente. É o meu voto. Doutor Luiz, Presidente, eu peço licença para abrir a divergência, matéria conhecida, com relação a frete produto acabado, eu restabeleço a glosa e despesa portuária, conforme já foi julgado por essa turma, eu mantenho o meu voto. doutor Rodrigo Mineiro, Eu também dou provimento quanto ao frete na transferência de produto acabado e na despesa portuária na exportação. Destacar que é na exportação, né? Então, está além até, entendo eu, que está após até a operação de venda, né? Está lá é a última etapa de tudo, né? E na embalagem de transporte, eu nego o provimento e mantenho a decisão recorrida. Porque esse aqui é o caso de produto de qualquer empresa, indústria de laticínio, alimentícia, no mesmo sentido.
Dr. Valcir, Com a relatora. Dr. Jorge, Com a divergência, presidente. doutora Vanessa, Presidente, a doutora Semira Misantes. doutora Semira, Eu acompanho na íntegra a relatora, presidente. doutora Vanessa, Acompanho a relatora. me acompanha a divergência. A doutora, só um comentário, a doutora Tatiana está corroborando a tese dela com uns 40 votos aqui. Só que esses votos, na época, eu votava de um modo diferente. Ah, sim, verdade, presidente. 40 processos aí, hoje eu não voto mais dessa forma aí. Sim. Por unanimidade, não. Você, Voto de qualidade? eu vou presumir esses processos de PIS/COFINS acumulativo, de créditos, são ressarcimento. Se tiver autoinfração, o relator me avisa que é autoinfração. Ah, então espera só um momentinho, presidente, só para não Isso muda o ter... resultado. É muito raro ter autoinfração. Eu também acho. Mas é só para não ter embargos, né? Não. É um pedido de restituição e compensação, presidente. Esse é 90% dos casos. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso da Fazenda para restabelecer a glosa de frete sobre produtos acabados e despesas na importação. A despesa qual que é? Capatazia? O que é isso? Despesa portuária, presidente. Tá, despesa portuária como um todo. Despesa portuária na exportação. Vencidos os conselheiros Tatiana, Valcir, Vanessa e Semiramis. Presidente. O outro vencedor, Desculpa. o outro vencedor, doutor Luiz Eduardo. Presidente, os itens 178 e 179 são idênticos. Tá, então, item 178. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda para restabelecer as glosas referentes a frete de produtos acabados e despesas portuárias na exportação. Item 179, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda para restabelecer a glosa referente a frete de produtos acabados e despesas portuárias na exportação. 180 é aquele que a gente não conseguiu passar o vídeo, tirar de pauta. 181, doutor Valcir. Fazenda Nacional como recorrente interessado em indústria de imóveis Bartira. Essa reforma tributária está sendo proposta, se alega que grande parte do contencioso tributário se dá em relação à não cumulatividade dos créditos PIS/COFINS. E a gente percebe claramente aqui que é exatamente isso. Vamos tentar consertar, dando crédito para tudo. Com a palavra ao relator. Obrigado, doutor Rodrigo. Isso é uma adendo aqui, um comentário extra-pauta. Em relação a esse comentário extra-pauta, é a questão da CBS, né, do nível federal. E eu estou escrevendo um artigo sobre isso. E existem muitas dúvidas no projeto de lei, né? Pois bem, recurso especial da Fazenda Nacional
em face ao acordo 34.01.006.215. Aqui eu faço a citação da ementa e consta do dispositivo deste acordo o seguinte, que gostaria de ler. Acordo os membros colegiados em dar parcial provimento ao recurso da seguinte forma: por voto de qualidade para afastar o lançamento no que se refere a encargos de depreciação sobre bens usados, vencidos, etc. Nota-se que a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em 2019. Esses foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de embargos em 18 de novembro de 2019. Por meio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para rediscussão da matéria crédito e piscofins, depreciação de bens. O contribuinte apresentou contra-razões e requer que o recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido tendo em vista a ausência de demonstração do pré-questionamento, a falta de similitude entre o presente caso e o apreciado no acordo paradigma, bem como a deficiência na fundamentação do recurso. Caso contrário, que seja negado o provimento, pois entende que a restrição ao acreditamento da depreciação de bens usados registrados como imobilizado é ilegal. Salienta-se que o contribuinte interpôs recurso especial e este não foi admitido por não ter identidade fática entre o acordo recorrido e o paradigma, bem como por inexistente interpretação divergente. Diante de tal deliberação, o contribuinte apresentou agravo e este agravo foi rejeitado. É o relatório. Quanto ao voto, entendo que é tempestivo e que atende os demais requisitos legais de admissibilidade. Como eu acabei de falar do relatório, o contribuinte alega em contra-razões que o recurso não deve ser conhecido pelas razões que eu expus agora há pouco. Em análise, verifica-se que não procede o alegado. Cita-se o seguinte trecho do despacho de admissibilidade que bem pontua o entendimento. Extrai-se da argumentação da recorrente, que pretende sustentar os requisitos de que os bens depreciados tenham vinculação com a produção e que tenham sido adquiridos após 1º de maio de 2004. Embora o acordo recorrido não tenha tratado de tais temas, o fato de ter dado provimento ao direito de crédito sobre aquisições de bens usados do imobilizado enseja que os outros requisitos para os quais tais bens possam ser passíveis de gerar crédito devam ser aferidos, requisitos esses que incluem um limite temporal de aquisição e a vinculação dos mesmos à produção. Assim, considerando, ainda que a Fazenda Nacional não se manifesta antes do acordo do recurso voluntário, a matéria pode ser considerada como pré-questionada, porque trata-se de requisitos que se tornaram determinantes após a decisão recorrida. Em relação ao mérito, a Fazenda Nacional alega que é condição ao direito de crédito relativo a encargos de depreciação. Então, este é quanto ao conhecimento. Posso continuar? Em relação ao mérito, a Fazenda Nacional alega que é uma condição ao direito ao crédito relativo a encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, os bens que estejam diretamente envolvidos no processo produtivo. E faço uma citação, então, do trecho do recurso do REP. Salienta-se que esse entendimento deu ensejo à interposição de embargos de declaração pela Fazenda Nacional. Esses foram rejeitados com a seguinte fundamentação e que indicam não assistir razão à Fazenda Nacional em seu recurso especial. Aí cito aqui trecho. A Fazenda Nacional suscita a omissão da decisão embargada quanto aos requisitos para apropriação de crédito e piscofins no regime da não cumulatividade calculados sobre os valores de depreciação de bens. A primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do julgamento do CARP deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento no que se refere aos encargos de depreciação sobre bens usados. Contudo, analisando o interior da decisão, constata-se a existência de omissão, pois a turma não se manifestou sobre as seguintes condições. Daí a legislação sobre o tema estabelece que são condições, aquela matéria que a gente conhece, A, B, são esses dois pontos. Daí diz no despacho que rejeitou os embargos. Como se vê, a Fazenda sustenta que o acordo embargado deveria se manifestar sobre 2 dos requisitos para que os bens do ativo possam gerar crédito de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade. 1. Que devessem ser adquiridos antes de 2004. 2. Que estivessem envolvidos diretamente com o processo produtivo.
Todavia, tais matérias são totalmente estranhas ao litígio. Não houve glosas com base nesses requisitos. Não houve questionamento contribuinte. Não houve decisões tangenciando os temas. E após as novas diligências determinadas pela Resolução 3401-00134, o relatório fiscal de diligência também não toca nesses quesitos. Os litígios relativos aos créditos ou depreciação de bens do ativo se restringiram à possibilidade de que bens usados também pudessem ser considerados para fins de creditamento, conforme planilhas folhas 1273, e questões relativas à comprovação documental das aquisições dos bens depreciados, conforme as planilhas números tais, e cujos períodos investigados, inclusive, são a partir de 2005, posteriores, portanto, à data inicial referida. Portanto, as matérias suscitadas sequer estavam em litígio, de modo que não há alegado omissão. Com isto posto, para reforçar o entendimento adequado da lide, cita-se trecho do voto vencedor, proferido pelo ilustre conselheiro Rosaldo Trevisan. E aqui faço a citação, então. Ressalto-se inicialmente que o presente voto foi elaborado pelo próprio redator, originalmente designado, o conselheiro Tiago Guerra Machado, tendo sido obtido diretamente da sua pasta T. Foi necessária a designação de um relator ad hoc, tendo em vista que o conselheiro Tiago não faz mais parte desse colegiado. Com todas as vênias de praxe, o seu relator, a turma divergiu do seu voto no que tange a glosa de crédito e piscofins referente a encargos de depreciação sobre bens usados registrados como ativo imobilizado. Contudo, o posicionamento exarado na parte vencida do seu voto não guarda embasamento legal, uma vez que a restrição imposta pelo artigo 1º, parágrafo 3º da Instrução Normativa 457 é aplicável somente aos casos em que o contribuinte tenha optado pela modalidade de apropriação de crédito acelerada prevista na Lei 11.051. Em verdade, a aludida IN foi publicada justamente em função da edição da medida provisória 219, posteriormente convertida na Lei Federal 11.051, que veio estabelecer a nova modalidade acelerada e crédito sobre bens do ativo imobilizado, restringindo tal benefício aos casos de aquisição de bens novos. Por outro lado, a Lei Federal 10.833 não restringiu o creditamento tão somente a bens novos, de modo que a aplicação distinta da 457 implicaria em criar uma restrição à apropriação do crédito não prevista em lei. Nessa linha, o auditor fiscal, ao se imiscuir de avaliar se os créditos foram tomados de forma prevista pela Lei 11.051, acabou por incorrer em carência de fundamentação, já que somente os créditos apropriados nessa modalidade que estariam sujeitos a essa análise. Pelo exposto, não se sustenta a glosa efetuada e, consequentemente, nem a parcela do lançamento dela decorrente, devendo a decisão ser reformada nesse item. Do exposto, vota-se por conhecer do recurso da Fazenda Nacional e no mérito em negar-lhe provimento. Essa hora começa a ficar muito barulhento aqui no CAF. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Fica um andar abaixo de mim, ele percebe que essa hora... Pois é. Bom, presidente, eu tenho, com todas as vênias, um entendimento diferente da legislação. Se o senhor me permite, eu vou expressar aqui. É que com a Lei 10.865, de 2004, foi vedado o crédito sobre insumo que foi adquirido, que esteja sujeito a alíquota zero, isento, não é nenhum desses casos, mas não alcançado pela contribuição. E a discussão é se um bem usado que certamente não está alcançado pela contribuição, porque se exclui da base de cálculo da COFINS a venda de bens do imobilizado. Então, como é que eu posso dar crédito a algo que, quando eu comprei, não foi tributado? E isso se encontra no parágrafo 2º do artigo 3º da 10.637 e da 10.833, que é igual. Deixa eu tentar ler aqui para vocês. Parágrafo 2º do artigo 3º. O artigo 3º fala dos créditos, né? Então, vamos lá procurar o parágrafo 2º aqui, que eu tinha isso guardado em algum lado. Tá. A redação original era assim: não dará direito a crédito o valor de mão de obra paga à pessoa física.
Aí, com a Lei 10.865, mudou para não dará direito a crédito valor. Inciso primeiro, mão de obra paga a pessoa física. Inciso segundo, aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Isso é incluído pela lei em 2004. Então, em que pese não ter uma disposição expressa dizendo não cabe crédito sobre depreciação de imobilizado adquirido usado, se você olhar, eu pergunto, o imobilizado adquirido usado, ele estava sujeito ao pagamento da contribuição? Não. E olha, ele bota uma vírgula assim, inclusive no caso de isenção, ou seja, de alíquota zero, ou isento não alcançado pela contribuição. Esse inclusive, ele aponta para números apertos, não é números clausos. Então, ele diz, olha, se não pagou na entrada, não tem crédito na utilização. É como eu penso, peço vênia ao doutor Valci para abrir a divergência. Eu tenho outra visão da legislação, mas compreendo, não tem a expressa determinação na lei e é uma interpretação possível. Mas abro a divergência. Doutora Tatiana. Bom, por decorrência também da falta de previsão, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu gostaria de votar o conhecimento. Por conta da divergência, né? A questão, ainda que a admissibilidade tenha passado por cima disso, né? No acórdão recorrido, a questão, acho que dos bens usados, né? Não foi tratado no paradigma, né? No acórdão recorrido, sim. O despacho de admissibilidade passa por isso e supera sem enfrentar de uma forma mais convincente, na minha opinião. Então, eu entendo que são situações fáticas diversas. E, nesse sentido, eu não conheço do recurso. E doutor Luiz, provavelmente foi o senhor que fez esse despacho. Microfone desligado. Foi. Eu peço um minuto, por favor, Bartira. É enorme. Vou abrir o voluntário. E vou abrir o recurso, análise de admissibilidade do recurso. Um minuto. Estou lendo, presidente. Um minuto. Só um comentário, não é à toa que nós saímos da sessão extenuados, né? Mas essa pauta que o senhor fez fica muito boa desse jeito. A gente concentra mais no início e quando a gente vai estiver mais cansado, a pauta vai diminuindo um pouco. Muito, muito, muito bom. A quinta está mais light. Chegar na quinta arrebentado e com pauta pesada,
Ainda foi de próprio punho. Ninguém me notou. Me parece, doutor Rodrigo Mineiro, quanto ao conhecimento, nosso querido doutor Luiz Eduardo, ele fez uma leitura que o conjunto maior aí incorporaria o menor, né? Que seriam os requisitos. E com o qual eu concordei. Perfeito. Minha leitura foi o seguinte: em qualquer momento, quando você dá um crédito para alguma situação em que tem uma restrição da lei, ele não precisa dizer que ele concorda que aquela restrição não é aplicável. Isso está implicitamente colocado na decisão. Eu não preciso dizer que não vou aplicar todas as restrições que existem porque eu acho não aplicáveis ao caso. Então, no paradigma, ele trouxe uma situação similar ao de fato, não de fundamentação. Um fato similar, e no paradigma o que foi dito foi o seguinte: esse bem usado não pode ser passível de gerar crédito porque tem um limite temporal de aquisição e uma necessidade de vinculação à produção. Foi isso que eu coloquei. Ou seja, eu entendi que o que está no paradigma implicitamente é negado pelo recorrido. Porque se fosse aceito pelo recorrido, teria sido uma decisão diferente daquela que foi proferida. Então, eu pedindo vênia, eu sei que é um caso limítrofe, então a gente pode considerar outras interpretações, mas foi essa a minha linha de raciocínio e eu vou manter. O doutor Luiz conhece do recurso, acompanhando o relator. Doutor Rodrigo Mineiro pediu a palavra? Não, presidente, eu vou retificar, eu vou conhecer sim, o doutor Luiz fez o esclarecimento, perfeito, eu entendi, coloquei o doutor Valcir, inclusive, fez a complementação também, eu conheço. Eu não tinha ficado claro porque no despacho não estava, no meu entendimento, isso tinha ficado um pouco obscuro. É só no penúltimo parágrafo, antes da conclusão, que eu coloco isso. Sim. Perfeito, eu conheço do recurso e esse caso aqui é o da fazenda e do provimento, nos termos da divergência aberta pelo doutor Luiz Eduardo. Podemos seguir o julgamento nesse ponto e eu tiro a questão do conhecimento, presidente. Agradeço, doutor Luiz, pelo esclarecimento. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Se não há destaque de contribuição, não há crédito. Doutora Semiramis. Acompanho a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator. Eu acompanho a divergência.
é conceitual, né, nessa turma nossa, que não gera crédito, que não existe tributação, né? Não existe tributação, não existe crédito. É o mesmo conceito que a gente usou outras vezes já. O resultado proclamado será negado provimento. Não, dado provimento. Dado provimento por maioria de votos. Conhecidos conselheiros, relator, doutor Valcir, doutora Tatiane e doutora Vanessa. Doutor Luiz, voto vencedor. Item 182. Doutor Luiz Eduardo, recorrente, Turmalina, gestão. Interessado, fazenda. Doutor Luiz, o senhor está sem som. Só um minuto, eu estou anotando aqui o que eu vou falar no voto vencedor, senão eu vou me perder e não consigo fazer. Eu tenho um problema de memória. Só um minuto. Na venda, aquisição... Nossa, doutor Luiz, o senhor tem problema de memória, eu estou demente, gente. De acordo, Tatiana. Uau. Esqueci de anotar voto vencedor, Luiz Eduardo. Eu já inicio, vai ser muito rápido, presidente. É só para eu não me perder aqui, eu nunca perdi prazo porque eu anoto tudo. Mas, doutora Vanessa, aquele processo do Itaú, não verifiquei se está na minha caixa já, vou verificar hoje. Eu verifiquei, está na sua caixa para assinatura já do voto, já foi conferido pelo CEPOG. Ah, tá. E doutor Luiz Eduardo também já lembrei que tem um processo para assinar a declaração de voto. Eu anotei. Já vou fazer. Já mudou de fase, então, dá para apreciar e assinar. Posso assinar esse pedido. Isso. Realmente que ele foi anotado, mandado para mim. Perfeito. Pois bem, presidente, já se encontra aberto o item 182, podem abrir. Podem abrir 182, trata-se de PIS, o período é de julho a outubro de 2010 e o assunto é multa isolada por compensação não homologada, Lei 13.097 de 2015. O recurso é do contribuinte. Originalmente, houve o lançamento por... Foi lançamento, só um minuto. Isso é importante também, né? Dizer se é lançamento ou se é pedido. Auto de infração. Porque aconteceu o seguinte, teve um PERDECOMP e depois tem um lançamento decorrente do PERDECOMP. Isso acontecia na época, antes de instituírem a multa sobre PERDECOMP, que é só de 2010 para 2011. Então, o lançamento ele é sobre alargamento da base do cálculo do PIS, né, com DECOMP. O principal, que é o da PERDECOMP, está sendo julgado com o presente processo, foi julgado conjuntamente com o presente processo, e o que aconteceu foi um reconhecimento de débito de indébito requerido numa ação judicial, que é alargamento da base de cálculo, mandado de segurança 2005-6100-010-16603, e foi habilitado pela Receita Federal num processo administrativo fiscal 16.327.000.704/2009-86.
Por quê? Foi concedida em parte a segurança, então o sujeito passivo requereu a desconstituição da certidão de trânsito em julgado, isso foi negada. Por inocorrência do trânsito em julgado, foi indeferida a solicitação de homologação pela Receita Federal. E assim a DECOMP foi não homologada por descumprimento do artigo 170A e foi lançada a multa isolada prevista na 9.430 de 96, inserida pela Lei 13.097 de 2015. Então, o que aconteceu foi, ele perdeu a homologação da DECOMP e então foi lançado a multa isolada de 50%. Aí, o que aconteceu foi que foi apresentada impugnação ao lançamento, alegando que as DECOMPs foram enviadas no período entre 23 de julho de 2010 e 5 de outubro de 2010, período em que não havia previsão para multa, porque a multa é de 2015. Muito bem. A medida provisória 656 revogou a previsão da multa em períodos anteriores. Essa é a impugnação. Mas a DRJ em Ribeirão Preto negou o provimento à impugnação, entendendo que aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito, objeto de declaração não homologada, salvo nos casos de declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando a multa é aplicada, falsidade, 150%. Então, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando a impugnação. O contribuinte apresentou desistência, como observação, é importante dizer isso, tá? Da discussão administrativa no âmbito daquele processo principal do PERDECOMP para adesão ao PERT, que é um refis, né? O refis de 2009, em virtude da adesão ao PERT. Mas não houve a inclusão dos débitos deste processo lá no parcelamento. Pois bem, a decisão recorrida, que é 3201-005-441, negou o provimento ao recurso voluntário, entendendo que a multa já era prevista, não havendo alteração material na redação do parágrafo 17 daquele artigo 74 da 9.430, que sofreu alteração pela lei de 2015, que a não homologação da compensação, ela implica a multa e a situação não implica dúvida, apenas interpretação da norma. Então, houve embargos do sujeito passivo rejeitados por despacho do presidente e o sujeito passivo apresenta um recurso especial e a matéria admitida é justamente a inaplicabilidade da multa isolada de 50% do parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430, com a redação da lei de 2015, que é a 13.097, por impossibilidade de aplicação retroativa dessa multa. E traz como paradigma a decisão 9101-006-347. Está correto esse número da decisão? Deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu posso ter errado ao digitar. Eu fiz aqui um resuminho, tá? 9301 não existe, né? Eu vou dizer o número do paradigma, isso é fundamental para vocês entenderem a divergência. Como é que eu posso estar perdendo esse tempo? Estou ficando cansado, presidente. Existe a 9303, eu vou entrar no processo, perdão.
eu digitei errado o número do paradigma, vocês não terão como confirmar. Eu peço 1 minuto só de... Doutor Luiz, eu acho que é da minha turma, 3301. Perfeito. 006-347. A senhora está no processo? Não, estou no site do CARF mesmo. Eu meio que reconheci o teu. Troquei o 9 pelo 3. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui para retificar. Está aqui nos documentos comprobatórios, né, documento 1 a 3, tem o número dos... Primeiro documento comprobatório é a ação judicial. Aqui. Não é não, doutor Luiz, o número do processo está diferente. Eu vou colocar o número do processo. Então é 3301, Banco Losango. 006-347. Mas esse está discutindo o outro parágrafo, que é o 15, e o número do processo não bateu. A gente tem bastante dessa matéria lá. Mas esse aqui, o número do processo não está batendo. O do senhor é de 2015, esse é 2016. Será que não é a turma extraordinária? Só um minuto. Não, a senhora pode abrir na página... Na folha 223 do teu processo. No mérito é da inadmissível retroatividade da MP 656, de 2014, pretendida pela fiscalização e da revogação da multa no presente processo, alterações trazidas pelas leis 13.097 de 2015, a própria lei. Então não é 9301, é 3301. É 3201. 32? Tem alguma coisa errada, não está batendo os números. Porque quando talvez o número do processo esteja errado. É o acórdão. Pode pegar o acórdão 3301. Pode pegar. Está nos autos. Eu acho que o acórdão realmente mas tem algum erro no número do processo, talvez no próprio... Na minha já minuta, formalizado. Não, no formalizado já. No formalizado. Bom, eu estou abrindo pelo site do CARF, o número do acórdão é Banco Losango, relator Marcelo Costa Marques de Oliveira, e o assunto é esse mesmo. Eu digitei, foi errado, ao invés de 3, eu digitei 9. Então, por favor, na minha minuta, onde está, e para comprovar a divergência, estou falando aqui da página 5, apresentou como paradigma o acórdão 9301, troque por 3301, porque a alegação foi essa. Tá bom? Presidente, eu peço perdão, eu me equivoquei. Posso prosseguir? Se o paradigma é bom ou ruim, nós vamos ver no voto, doutora Semiramis. Eu só queria registrar... É verdade, doutor Luiz. É verdade. Eu só queria registrar que eu digitei errado e que o número do paradigma é 3301-006-347. E eu digitei 9301, foi erro de digitação. Então, já vou atualizar aqui. Então, como paradigma, ele traz esse 3301. E olha o que ele argumenta. Ele argumenta que esse artigo 17 esse parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430
que impunha a não homologação de compensação à multa prevista no parágrafo 15 do mesmo artigo, ou seja, 50% do valor do crédito tributário. No entanto, na data da lavratura da notificação de lançamento, referida multa estaria revogada, produzindo efeitos retroativos em relação a casos pendentes de julgamento nos termos da linha A do inciso 2º do artigo 106. Então, o que ele diz é o seguinte, olha, esse parágrafo 17 faz referência ao parágrafo 15, mas antes tinha uma outra multa aí nesse parágrafo que não está vigindo mais, porque é em 2010 que foi pedida a compensação e esse parágrafo 17 é de 2015. Em contrarrazões, a Fazenda pede provimento do recurso, negativa de provimento ao recurso do contribuinte para manutenção da decisão recorrida. Aí eu passo ao voto. Primeiro eu conheço, porque o que se está discutindo aqui é se essa multa do parágrafo 17, ela é a mesma multa que já existia desde 2010, mudou só de parágrafo, ou se ela é uma nova multa. Para quem entende que ela é uma nova multa, é claro que ela não pode ser aplicada retroativamente. Para quem entende que é a mesma multa materialmente que já existia, ela estava vigindo, ela só mudou de localização por alteração da lei. É isso. Então, conheço. Alguém não conhece, presidente? Passo ao mérito. Então, para o mérito, eu delimito a matéria. Trata-se da aplicação da multa de 50% por compensação não homologada em períodos anteriores a 2015. A recorrente alega que essa multa é a diferente daquela que era vigente na época da sua compensação. E como aquela diferente foi revogada para que essa fosse implementada, deixou de ser punível com multa o procedimento dela no período dela. Portanto, ele pede a aplicação do artigo 106 do CTN e o cancelamento da multa. Então, para analisar a questão, eu vou ter que fazer uma análise da evolução da legislação. A multa anterior estava tratada nos parágrafos 15 e 17 da Lei 9.430 de 96. Olha o que dizia o parágrafo 15. Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Então, isso foi revogado pela lei de 2015. Pela lei de 2015. Agora, veja-se o que estava no parágrafo 17. Aplica-se a multa prevista no parágrafo 15, também sobre o valor do crédito objeto de declaração compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração. Aí passa para 150. Pronto, perfeito. Aí, posteriormente, olha como é que ficou. O parágrafo 17 passou a ser o seguinte: será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito, objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de declaração apresentada pelo sujeito passivo. O que está sendo discutido aqui é se o conjunto 15 mais 17 anterior tem materialmente o mesmo conteúdo normativo do atual parágrafo 17. Ficou claro? Então, eu prossigo. Houve alteração na norma, sem dúvida. O que estava em 2 parágrafos agora está em 1. No entanto, a conduta punida permanece exatamente a mesma, decomp não homologada, e a multa era o mesmo percentual. Portanto, não há que se falar em exoneração da multa por retroatividade benigna. Aqui, eu entendo que houve, por parte do sujeito passivo, uma consideração de que a norma equivale ao texto.
E nós sabemos que a norma nada mais é do que um silogismo. Se hipótese jurígena e fato no mundo dos fenômenos ocorreu, então consequência jurídica. Se isso está veiculado por um parágrafo ou por 2 parágrafos, não faz a menor diferença. Portanto, materialmente, é a mesma multa, porque é o mesmo comportamento e a mesma consequência. Outro dispositivo legal, mas isso em função de uma arrumação de outras coisas para caber na redação da lei. Então, em face do exposto, nego o provimento ao recurso do sujeito passivo. A lei, no meu entender, existe desde 2010. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana. Com a devida vênia, eu vou pedir vista, presidente, porque o STF está julgando em sede de repercussão geral, né? O RS 796939, inclusive, ainda está no prazo de, como está em julgamento sessão virtual, né? Ainda está no prazo de os ministros colocarem pelo menos os seus votos, né? E já tem um voto do ministro Edson Fachin que fala que é inconstitucional multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automaticamente penalidade pecuniária. Então, eu vou pedir vênia ao relator para estudar esse caso melhor, considerando esse RE que está em sede de repercussão geral, que foi colocado em pauta aí de sessão virtual, por isso que tem um prazo de 20 dias, né? No dia 1 de julho desse ano, tá? Compreendo. Essa é uma prejudicial ao enfrentamento dessa questão. Sim. Se não é devida a nenhuma das duas, não precisa dizer se elas são iguais ou diferentes. Mas eu gostaria de parabenizar o doutor Luiz pelo voto. Eu acho que está muito claro, como sempre, né? Talvez a gente não tenha tempo ainda de aplicar o resultado. Doutora Tatiana, pode repetir o número do RE, por favor? Eu ia perguntar justamente isso. Como é que está esse RE? Eu sei que quando estava na Receita 10 a 12 anos atrás, foi criada essa multa, 13 anos atrás, mais ou menos. Tem Posso manifestar sobre essa multa, presidente? Na época tinha se manifestado pela inconstitucionalidade. Depois nunca mais acompanhei esse processo. É o 796939, né? Que entrou em pauta aqui no calendário de julgamento do STF no dia 1/7/2021. E em abril de 2020, o ministro Edson Fachin propôs a tese que é inconstitucional a multa, né? Então, por isso que eu acho que é importante. Ele acatou o pedido do Ministério Público. Sim. Foi nesse sentido. Qual que é o RE? Consideração. Está aqui, 796939. Isso, é esse mesmo, doutor Luiz. Posso fazer uma consideração sobre essa multa? Não de constitucionalidade, mas uma consideração econômica. Claro. Gente, é o seguinte: Estamos com tempo. Alguém diz para o seu credor que o seu credor está devendo para você. Faz de conta que você é o credor de alguém. Esse alguém diz assim: olha, você está devendo para mim porque ano passado eu te paguei a mais. E isso passa a ser considerado verdade para todos os efeitos durante os próximos 5 anos. E eu é que tenho que provar que isso não é verdade. O credor tem que provar que isso não é verdade depois dele já ter um título executivo do valor da dívida. Aí o outro cria um direito contrário ao credor pela simples declaração. E o credor tem 5 anos para dizer que não. Agora, se o credor diz que não, não acontece penalidade nenhuma para aquele que disse que tinha um direito. Ah, não, eu me enganei. E aí, para que tenha alguma multa, eu tenho que provar dolo, que é uma coisa difícil de se provar, porque você tem que entrar na cabeça das pessoas. Conclusão: aquele que fica calado, não paga o que deve, leva uma multa de 75. Aquele que
ao invés de não pagar o que deve, finge que tem um direito creditório e com isso não paga o que deve, não ganha multa nenhuma. Não faz sentido econômico. Se fizer sentido econômico, o que vai acontecer é que a Receita Federal passa a ser o banco mais barato do Brasil, o único que cobra juros simples sem multa. Perdão, é isso. Só um rápido comentário. Participamos, Semiramis e eu, do 3301-006-347, que é um dos paradigmas, e tem a declaração de voto do conselheiro Vinderlei Moraes Pereira, que, como é declaração de voto, só tive a oportunidade de ler agora, né? Ou seja, que foi posterior à nossa deliberação. Está bastante instrutivo também. Muito obrigado. Então, o resultado do julgamento fica vista a conselheira Tatiana, após o relator conhecer e negar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Não, pela Fazenda. Tá. Vamos voltar ao primeiro dia. A gente parou no item 29. Presidente, o recurso é do contribuinte, É do nesse contribuinte. 182. Isso, do contribuinte. O senhor falou da Fazenda, desculpa. Eu falei Fazenda? Mas eu falei Fazenda, depois retifiquei, não? Então, se não retifiquei, retifica agora. Não, recurso é do... Peraí. Recurso do contribuinte. A Câmara Recorrida entendeu que é a mesma multa. Turmalina. O doutor Valcir participou. E o contribuinte está dizendo que a multa é diferente. Exatamente, recurso do contribuinte, isso. Então, vista o conselheiro Luiz Eduardo, vista a conselheira Tatiana, após o relator negar provimento ao recurso. A gente parou no item 20, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Fabimar, você pode ajudar a gente? A gente votou 29, a gente votou todos da manhã da segunda, não foi? Exato, presidente. Todos da manhã de segunda. Pelo meu controle é o 30, presidente. Para mim, o próximo aqui é o 30, pelo meu controle. À tarde aqui a gente parou no 29, né? Só esclarecer uma dúvida, presidente, sobre item 119 de hoje. Quem ficou para fazer o voto vencedor do conhecimento foi o doutor Luiz. Isso. Ok. Um pedaço de conhecimento, se não me engano. 119 é Tirol? Não, o 29 nós votamos já? Fabimar. 29 não, presidente. Não, 29 sim, 30 não. Então 29 foi NPU. 29. NPU para Frederico, DPU para Walter, conclusões Tatiana. Item 30. Recorrente Fazenda, interessado José Rocha dos Santos Júnior. É minha relatoria, vou abrir ainda aqui. Esse de responsabilidade, normalmente a gente tem que ler tudo. Né? Vamos ver como é que está isso aqui. Relatório. Esse processo foi originado a partir das contrarrazões oferecidas pelo responsável José Rocha dos Santos Júnior, em face do recurso especial interposto no processo número tal aqui, e o acordo 14.02.003 ali proferido. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, em face do acordo 14.02.003.346, que, por maioria de votos, afastou a responsabilidade solidária dos sócios administradores, José Rocha dos Santos Júnior e Danilo Franco Caixeta de Oliveira, conforme emenda abaixo. Escreva a emenda. A decisão recorrida afastou a aplicação do artigo 135, inciso 3 do CTN, por não ter havido descrição individualizada da conduta praticada pelos sócios administradores ou de sua participação pessoal e direta nas infrações, uma vez que as condutas descritas correspondem à infração praticada pela pessoa jurídica, e essas não se confundiriam com a necessária individualização das condutas responsáveis. No recurso especial, a Fazenda defendeu o entendimento que a responsabilidade tributária do sócio administrador, com base no 1353, é solidária
sendo prescindível o enquadramento da conduta também no artigo 124. Embora, ainda que a autoridade fiscal tenha utilizado, devendo ser requerido se existe a condição de administrador por parte do imputado, e se houve existência de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, no estatuto ou contrato social. No caso, restou demonstrada a prática de atos fraudulentos, consistente na entrega de DIPJ com valores reduzidos de forma sistemática e reiterada, caracterizando a infração à lei, que atrairia a responsabilização nos termos do artigo 1353. Para comprovar a divergência, apontou os paradigmas 202.00362 e 302.001.657. O curso foi admitido de acordo com o despacho de admissibilidade. Cientificado, o interessado apresentou contra-razões, nas quais pugnou pelo não conhecimento do recurso especial por ausência de interpretação do artigo 1353 do CTN, no paradigma 12.02 e 00362, bem como a ausência de similitude fática e jurídica em relação ao paradigma 302.001.657. No mérito, reiterou as razões do voto vencedor, acrescendo que a decisão está em consonância com o IN, Receita Federal do Brasil, 1862. Em continuidade, o responsável José Rocha dos Santos Júnior interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento pelo despacho de admissibilidade tal, que foi cientificado ao recorrente em 24 de novembro de 2009. Dessa ciência não houve interposição de agravo, tornando definitiva a narrativa de seguimento do recurso especial. Voto. O recurso especial da Fazenda foi anexado aos autos na mesma data em que o acórdão recorrido, em 18 de 6 de 2019. Não consta dos autos os despachos de encaminhamento e retorno que permitiriam a verificação da ciência. Assim, pelo princípio da boa-fé processual, considero tempestiva a interposição do recurso especial. Paradigma 1202 foi muito questionado a conhecimento nas contrarrazões. Paradigma 1202 possui a seguinte ementa relativa à matéria da responsabilidade tributária. Nos termos do artigo 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que detêm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. Responsabilidade tributária do administrador. São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração da lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da sua condição de sócio. O paradigma analisou a responsabilidade tributária em face do responsável Ísio Bonder, sob o enfoque do artigo 1353 do CTN, na condição de sócio administrador, ao passo que a análise do artigo 124 do referido diploma caiu sobre a situação do interesse comum relativo a outras pessoas físicas, que é o Henry Heisman e Jair Sartori, também alcançados a condição de administradores. Percebe-se, assim, que houve apreciação do artigo 135 de forma independente do artigo 124, inclusive em relação a responsáveis distintos, sendo descabida a alegação feita em contrarrazões que o paradigma não realizara apenas a apreciação do 124, que transcreveu apenas parte do voto que lhe convinha. No mérito, assim concluiu. Cabe destacar que, ao se apresentar como sócio da interessada, mesmo após constar da 13ª alteração contratual, a sua retirada da sociedade, o senhor Ísio Bonder infringiu a lei e o contrato social. Ademais,
Ademais, o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária previsto no artigo 1353, fica mais evidente por ser o senhor Rísio Bonder o responsável pela movimentação financeira e bancária da interessada, que em quase sua totalidade não foi declarada à Fazenda Pública. Portanto, entendo que o senhor Rísio Bonder é responsável pessoal e solidário pelos créditos tributários apurados nas presentes autuações, devendo figurar no polo passivo em relação da relação tributária. Constata-se que a responsabilidade foi declarada em razão da condição provada de ser administrador e ter havido o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade. Assim, resta caracterizada a divergência, pois a decisão recorrida entendeu que deveria haver uma individualização da conduta dos sócios administradores, distinta da fraude e sonegação de tributos atribuída à pessoa jurídica. Ao passo que, no paradigma, o colegiado considerou suficiente a comprovação da prática de sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei 4.502, encaminhando no mesmo sentido do voto vencido, tendo, inclusive, utilizado o mesmo parecer da PGFN, número 55/2009, como parte das razões desse dia. Por sua vez, o paradigma 1302.001.657 versou sobre a supressão de tributos mediante a apresentação de declarações falsas à autoridade fazendária, em conduta reiterada, sendo mantida a multa qualificada em 150%, conforme emenda parcialmente transcrita. Transcreva a emenda embaixo. Transcreva também excerto. Dos termos de responsabilidade, os sócios gerentes foram incluídos no polo passivo com fulcro no 1353 do CTN. Transcrito abaixo aí. Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJ zerada relativa aos anos calendários de 2008 e 2009, não obstante haver oferido receita de prestação de serviço no valor de 12 milhões de reais, de alguma coisa. Além da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, o valor de 16 milhões. Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização, cujos valores eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder de seus clientes. A famosa nota calçada. Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa previstos nos artigos 71, 72 e 72 da Lei 4.502, justificaram a exasperação da multa no percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias previstas no artigo 135. Por pertinentes ao tema, vale transcrever também fragmentos da nota conjunta PGFN, Receita Federal do Brasil, no grupo de responsabilidade tributária de 2010. Diz a nota, é sobre o artigo 135 do CTN. Item 52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária. 55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei ou contrato social ou estatuto, é oportuno destacar: infração à lei não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter consequências tributárias. Item 56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo 135 do CTN, trazendo a responsabilidade dos sócios ao tempo do faturador. Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos autos. Assim, em ambos, a conduta de entrega de declarações falsas e reiteradas foi considerada suficiente para a caracterização da responsabilidade solidária dos sócios administradores, restando caracterizada a divergência e similitude fática. Do mérito. A descrição dos fatos contida no auto de infração na folha 4 motivou responsabilidade em razão de ser o sócio administrador e ter omissa ou comissivamente tentado impedir dolosamente o conhecimento por parte das autoridades fazendárias as características materiais dos fatos geradores da IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, pela apresentação de DIPJs
relativo aos anos calendários 2011 e 12, declarando receitas significativamente inferiores às realmente oferidas conforme as notas fiscais emitidas, caracterizando assim a sonegação prevista no artigo 71 da 4502, que é a responsabilidade nos termos do artigo 135 do CTN e infração às leis 8.137, artigo 1, inciso 1, lei 8991/95 e artigo 56 da lei 4502 e artigo 71, abaixo transcritos. Transcrevi todos os artigos e leis infringidos aí. A matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a individualização de uma conduta específica do sócio administrador, distinta da conduta atribuída à pessoa jurídica, no caso, entregar DIPJ com valores significativamente inferiores aos valores constantes nas notas fiscais, e se omitir na entrega de DCTF de forma intencional. Destaque de plano que a multa qualificada foi definitivamente mantida, razão pelo qual restou caracterizada a conduta de sonegação. Acerca da aplicação do artigo 1353 do CTN, o STJ se pronunciou em sede de recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja emenda transcrevo abaixo. Tributário, recurso especial, execução fiscal, tributo declarado pelo contribuinte, constituição do crédito tributário, procedimento administrativo, dispensa, responsabilidade do sócio, tributo não pago pela sociedade. 1. A jurisprudência dessa Corte, reafirmada pela seção, inclusive em julgamento pelo regime do artigo 543C do CPC, é no sentido que, aspas, a apresentação de declaração de débitos e créditos tributários, DCTF, de guia de informação de apuração do ICMS, GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando para isso qualquer outra providência por parte do fisco. 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido que a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta possibilidade subsidiária de sócio, previsto no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto. 3. Recurso especial parcialmente conhecido, nessa parte parcialmente provido, exceto do voto condutor. No que se refere à responsabilidade do sócio, todavia, tem razões recorrentes, conforme a jurisprudência pacificada dessa Corte, para que se viabilize a responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal. É indispensável que esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade tributária, da responsabilidade subsidiária do terceiro pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN. A simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes precedentes. Parei por aqui. Agora falo eu. O entendimento do Tribunal Superior é que a mera falta de pagamento de tributos não configura hipótese prevista no artigo 1353. Salienta-se que nas decisões do STJ, as situações que configuram a aplicação do 1353 podem consistir na situação na qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores à sua ocorrência, como o caso da própria dissolução irregular. Por outro lado, as situações ilícitas qualificadas atraem sua aplicação. É o que restou consignado no voto proferido no RE 562276, da relatora Ellen Grace, no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8620, por ofensa ao artigo 146 da Constituição, cujo excerto reproduzo abaixo. Vou ler só essa parte em negrito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, certo, aqui tem um acento no I, há muito vem destacando que tais ilícitos passíveis de serem praticados pelos sócios com poder de gestão não se confundem com o simples inadimplemento de tributos,
por força do risco do negócio, ou seja, com atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com que os diretores, gerentes ou representantes respondam com seu próprio patrimônio por dívidas da sociedade. Exige, isso sim, um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação indébita. Aí ela também cita o Marco Aurélio Greco, a ministra Ellen Grace. Óbvio, não é preciso repetir, onde houver abuso, fraude de caráter penal, sonegação, uso de testes de ferro, condutas dolosas, etc., existe a responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade anônima. Mas isso não depende de legislação específica. Basta o fisco atender ao respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto. Percebe-se que, de acordo com o julgado no RE acima referido, ilícitos como fraude, sonegação, uso de testes de ferro acarretam a responsabilização com base no artigo 1353, que são tidos como atos praticados pelos sócios administradores. Aliás, o STJ, no julgamento RESP 1371128, também realizado sob o rito do repetitivo do antigo CPC, que é o 543C, restou expresso que atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos a obrigações tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo. Transcreva aí em mente excerto. Popular, essa parte. Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamento dos tributos, bem como configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de ofício, como no caso de fraudes, sonegação ou conluio, que trata dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502. Não há exigência de individualização das condutas, pois as mesmas condutas praticadas pelos gestores em descumprimento da lei acarretam o lançamento das pessoas jurídicas. Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a ser responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei, consequentemente, esses atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nesses termos, fica caracterizada a responsabilidade tributária estabelecida no inciso 3 do artigo 135. Anotando aqui uma observação. Em reforço ao exposto, transcreva o acórdão do voto proferido pelo conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, no acórdão 301.004.305. Ele escreve: nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do primeiro Encontro Nacional de Juízes Federais sobre processo de execução fiscal, promovido pela AJUF, extraído do texto do professor Leandro Paulsa. Somente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado podem ser responsabilizados, e não todo qualquer sócio. Faz necessário, pois, que os sócios tenham exercido a direção ou gerência da sociedade, com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática de ato abusivo e ilegal, quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da responsabilidade o fato do gerente encontrar-se na direção da empresa à data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do tributo. Tal conclusão parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos atos ilícitos, o que mais precisa ser provado para a atribuição da responsabilidade nos termos do artigo 353? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém com poder de representação atua em seu nome. É mais que evidente, não se trata de uma mera presunção. Verifica-se, no presente caso,
Se houve a prestação de informações falsas em DIPJ, bem como omissão de DCTF, que retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária quanto à ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias materiais, de forma reiterada e dolosa, configurando prática de sonegação fiscal. Tal fato constituiu também crime contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º da lei, inciso 1 da 8.137. Ressalta que o lançamento restou definitivamente constituído e, portanto, restou comprovado no acordo recorrido a conduta fraudulenta de prestar declarações falsas à Receita Federal do Brasil, praticada na gestão do sócio-administrador José Rocha dos Santos Júnior, o que é suficiente à atração do 353 CTN, uma vez que é inerente ao poder de gerência do sócio-administrador de uma empresa a tomada de decisão dolosa de declarar a menor tributos e de não recolhê-los. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz. Eu acompanho, presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, estava lendo aqui, a devida vênia ao voto bem trabalhado pelo presidente, né? Eu peço vênia para discordar, né? Eu acompanho um voto do conselheiro, na verdade, Caio César Nader Quintela, que ele traz o seguinte, né? Em relação aos administradores, né? Como se verifica da fundamentação que lastreia as autuações, a responsabilização dos sócios administradores da contribuinte foi legalmente arrimada no artigo 135, inciso 3 do CTN. Constate-se que lá não há descrição individualizada de nenhuma conduta perpetrada pelos senhores Danilo Franco Caixeta de Oliveira e José Rocha dos Santos Júnior, ou da sua participação pessoal e direta nas infrações. Apenas reside lá a descrição das situações infracionais referentes à omissão de receita colhidas, fato este que também confirma a ausência da fundamentação fático-probatória específica, necessária para a devida aplicação do artigo 135, inciso 3 do CTN. O próprio acordo recorrido, que é da DRJ, ainda que endossando essa manobra fiscal, acaba de deixar claro que as posturas que fundamentam a responsabilização de sócios se confundem com a própria infração imputada à contribuinte. Então, em relação ao acordo da RJ, eles colocam, olha, em caso, os fatos narrados na presente autuação revelam cabalmente que os sócios praticaram atos de gerência com o intuito deliberado de fazer com que o interessado não pagasse tributos, se não vejamos. Aí fala da apresentação da DIPJ, falta de declaração em DCTF, falta de recolhimento de RC. De maneira diametralmente oposta daquilo afirmado, isso confirma que não há no lançamento de ofício descrição específica e individual, muito menos prova correspondente das condutas das pessoas físicas responsabilizadas, que é o que o artigo 135 traz. Nesse sentido, o artigo 135, de fato, o dispositivo adequado à responsabilização dos sócios administradores, traz consigo uma prerrogativa excepcional da administração tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial do seu gestor e titular. Eu tive a oportunidade de conversar, de discutir, né, com o professor Marco Aurélio Greco sobre essa questão da representação, inclusive pelo artigo 135. Então, assim, há duas vertentes, né? A questão da representação, a responsabilidade por representação, ou seja, só pelo fato de as pessoas físicas serem sócios, mas o mais correto seria a responsabilidade pela conduta, né? Porque a conduta é que traz essa responsabilidade do artigo 135. Então, nesses termos, eu peço vênia ao relator para negar provimento ao recurso da Fazenda. Queria só que tinha um trio elétrico aqui embaixo. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Semiramis. Bom, queria elogiar a completude do voto, né? Excelente, e acompanho integralmente.
Doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho a divergência e realmente eu estava olhando no auto de infração, não há essa individualização das condutas, como em outros casos em que há troca de e-mails ou atos dos próprios administradores. Né? Então, mas com a devida vênia, acompanho a divergência e parabenizo o voto do relator também, que está muito completo e, sim, didático. Obrigado, doutora Vanessa. O voto é justamente a não necessidade de individualização. Justamente essa razão. Por maioria de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. De 31, doutor Valcir. Vamos terminar agora, são 18 horas. Ficou muito dessa parte da manhã do primeiro dia para amanhã. Amanhã está leve, mas talvez fique pesado. Esses processos de responsabilidade são bem complicados, tem que individualizar cada prática. Mas amanhã a gente continua a partir do item 31, então, do Valcir. 31. 32 é o 31 foi retirado, presidente. 31 foi retirado de pauta, senhor presidente. Foi retirado de pauta por consultação do patrono. Então, iniciaremos o 32, de minha relatoria. 32. Então, boa noite a todos. Até amanhã a gente se encontra aqui. Boa noite. Boa Forte noite. abraço. Boa noite. A todos. Sim, Até amanhã. fechando